Muito bom dia, minha gente. Estamos começando mais um Memória Viva na sua Princesa FM, no canal alternativo aqui no YouTube, nos canais da TCM e, claro, pela nossa Princesa 90 FM 90,9. E hoje nós vamos trazer, vai ter uma prosa boa aí, todo mundo conhece ele como Zé Camelo do Camelão, né? É um cidadão envolvido com a sua comunidade em todos os aspectos, tem uma história interessante. Já escreveu poemas, livros, etc. Tudo que faz ele deixa anotado. Ou seja, tem uma história muito legal. Mas todo mundo conhece ele como José Camelo. Mas o nome do senhor, seu José Camelo, outro dia eu soube e confesso, se soubesse que ia ser, eu não ia saber nunca. Muito bom dia. José Lucas dos Santos, bom dia. José Lucas dos Santos. José Lucas dos Santos. Né? Essa prole, eram quantos na casa do senhor? O nome dos pais do senhor? Meu pai era João Camelo. Sim. A família toda é um apelido muito antigo. Sim, é dos Camelos. É dos Camelos, eu não sei porquê. É João Camelo, Luiz Camelo, Leôncio Camelo, Chico Camelo. Tudo era assim, Camelo. Aí eu fiquei, por último, e Chico Camelo também. É muito parecido com a minha família, os Boá. Eu não sei, não sei de onde é que saiu os Boá. Eu também não sei porque eu de Camelo. Não sei a tradição de coisa. Agora, e o nome da mãe do senhor, como é que era? Era Antônia. Dona Antônia? Antônia. Os pais eram aqui do Vale do Açu mesmo? Do Vale, tudo de Martins. Eu nasci em Martins. Sim, o senhor nasceu em Martins. Nasci em Martins. Vim aqui para o Tabuleiro com 8 ou 9 anos. Nós morávamos em Martins. E lá no Martins tinha uma família também, né, chamada Estevão, né? Dos Estevão. Era o que do senhor? Tinha parentesco? Não, só conhecido. É Pedro Estevão, Chico Estevão, João Estevão. Esse povo foi para São Paulo, né? Foi. Mas ainda tem aqui. Ainda tem uns Estevão por aí. Tem. Lá na casa do senhor, além do senhor, eram quantos filhos? O seu pai teve, o casal lá teve quantos filhos? Era 3 mulheres. 3, Toninha. Sei. Francisca e Maria. Sei. Era 3 e 2 homens. Eu fui o primeiro. Sei. E Edson e Pedro foi o último. Ah, sei. Então o senhor o mais velho? Mais velho. Aí vieram 3 mulheres. Aí encerrou com o homem. O homem, que é o cão Pedro. Conosco aqui hoje só tem mais, o senhor e mais quantos ainda? Conosco aqui nesse plano espiritual aqui, tem quantos? Tá todos vivos. Todos eles? Todos vivos. Glória a Deus, né? O senhor é o mais velho. Eu sou o mais velho, mas sou duro de morrer. Né? Eu já passei por cada coisa, desenganado do reto, o coração parou, tive entubado, mas Foi, né? Já fiz 5 cirurgias, tive um AVC, um infarto. Rapaz. Estou com 2 cirurgias para fazer, o médico aconselha que não faça por causa do coração. Mas eu estou no dia 7 de janeiro de 2042, nós vamos tomar aquela cachaça. Aquela cachaça. Tem quantos anos aquela cachaça? Tem mais velho do que eu. Tem? Agora, meu irmão, o senhor fala dessa disposição toda, o senhor comeu muito corredor de boi. Comia. Na nossa época, ninguém proibia de comer, comia tocinho. Pois, tocinho. Comia panelada, ia para sul, comprava tocinho para botar dentro do feijão. Hoje ninguém pode comer nada. Porque a banha de porco era que temperava o comer. Era aquela banha de porco, um balde de 2 quilos. Ia para a feira, quem fazia a feira lá de casa sempre foi eu. Fazia aquela feira e banha de porco. A feira o senhor fazia lá com quem lá? Não, nesse tempo, no tempo de dificuldade, hoje todo mundo é rico. Hoje nós só não tem paz. Sei. Morava lá no canto da lagoa, a gente saía aqui de jumento. Eu sempre fui o dono da casa. Eu tinha os senhores aqui, eu pegava o jumento, nós saía aqui de madrugada. 2 horas da manhã, ia de jumento. Chegava a botar o jumento em Zé Carlota, ali por trás do cinema. Na rua Aureliano Lobo. Eu não sabia o nome da lagoa. Morava Manel de Beija naquela rua. Zé Carlota, a gente pagava, parece que 10 tons para deixar, e se fosse para lavar era 2. Sei. A gente ia fazer a feira, ali onde é aquela praça bonita, era só areia e cobria de panela, pote, todo mundo. É verdade. Agora, o senhor já está falando aí da fase adulta, mas eu queria saber da infância do senhor. Como é que foi essa infância lá no Martins? Como é que aquela foi? Brincadeira de menino. Naquele nosso tempo era um Era brincar pouco e trabalhava muito também. Trabalhava. Né? Nessa época todo mundo trabalhava, todo menino trabalhava. Nessa época lá a gente brincava, era correndo cavalo de talo, cavalo de quenga.
brincando com dinheiro de carteira de Carteira de cigarro. cigarro. A única pessoa daquela época lá, dos meus amigos de infância, que ainda tinha um brinquedo, porque tinha Alexandre, foi tudo por mim. Sim, o mestre Alexandre. Mestre Alexandre. Todo Natal ele mandava um brinquedozinho para mim, mas no mais era cara com uma lata de óleo vazia, puxando com cordão, botando ali A dentro. roladeira, né? A roladeira era assim. Era. E outra coisa, eu brinquei, acho que o senhor brincou também, o gado de Aruá. Gado de Aruá, né? Aruá. De corredor de boi, Corredor fazia de boi. assim. Cavalo de talo, Cavalo boi, de talo. boi de osso. Era. A gente fazia os curralzinhos com aquele talinho de estar lavado para assim, fazia os curralzinhos e botava o gado, a vaca de um lado, aqueles. E tinha também muita mata-cabra que fazia, cortava a mata-cabra Cortava. pela metade. E tinha um detalhe também que se fazia naquela época, se brincava muito, né? Agora, tinha que ir pro roçado ajudar, né? Roçado. Aí brincava de curita, de esconde-esconde, mata-pasto bem grande, fazia aquelas casinhas, até o cabo. Brincava de esconde-esconde, fazia tudo. E as primeiras letras? Como é que o senhor tem uma caligrafia muito bonita. Como é que o senhor começou esse interesse pela ainda leitura? no Martins, hoje as crianças no dia que nascem, no outro dia vai para a escola. No nosso tempo só ia depois de 7 anos. É verdade. É verdade, 7 anos. A minha primeira professora foi Fransquinha de Valdemar. Era o proprietário da Vicente Vitor, tinha Fransquinha. Todo esse povo que eu vou falar aqui, tudo já são mole de morrer, tudo já morreu. Sei. Fransquinha de Valdemar. O segundo foi Assis de Guilherme. Guilherme foi uma pessoa muito estudiosa, tem muita história de Guilherme. Aí, quando vim estudar em Nova Esperança, foi Dona Noêmia, ela vinha de Santo Antônio, Noêmia de Leôncio Ambrosa. Aí nós vinha de lá, vinha a pé, para estudar lá no grupo de Nova Esperança. Aí depois, lá em Nova Esperança também, fica Neuma de Chico Pedro. A última foi Salvina de Manuel Cândido, aqui no Panon 2. Mas a gente, naquela época, era a carta da EBC, e quando li o livro, li o primeiro livro, depois tinha que retornar todo. No seu tempo ainda era assim também? Não, era não. Eu estudei na cartilha de ABC. Recordava. Tinha de trás para frente. De novo. Eu sei que eu, com toda a luta, ainda cheguei ao primário. Aí parou no primário. Parei no primário. As viagens para o Açu, como é que era na época? De início a gente ia a pé. Aqui foi muita gente. Sempre que fazia frente era eu. Eu chamava os idosos aqui, depois a gente ia de jumento para fazer a feira lá. Saía de madrugada, os velhos diziam, Zé Camelo, chame cedo para quando o sol sair, nós aí em Linda da Flor, no Rio dos Cavalos. E lá no Juazeiro da Légua, é lá onde entra para ali, Depois de Linda Flor? Depois de Linda Flor. Ah, sei. Tem aquela comunidade lá, deixa eu ver, Linda Flor, Santa Clara. Não, tem entrada aqui. Aquela comunidade bem aqui que tem lá, tem. Depois de Linda Flor? Sim. Não é Santa Clara, não? Não, Santa Clara é na estrada. Essa Sei. comunidade é lá pra dentro ali. Sei. Eu sei demais. Santo Antônio, Martins? Não. Martins é nessa região nossa aqui. Sim, é lá pra trás. Né? Agora, como é que foi Sim. essa. Se a gente tá falando em Martins, como é que foi essa vinda de Martins pra cá, né? Sei. Foi na cheia. Nós tivemos uma grande cheia, 64 e a de 74. Quando é que vocês vieram pra cá? Não, a gente veio antes. Nós viemos no início dos anos 50. Ah, foi? Porque papai trabalhava, era muito trabalhador, tinha a roça lá, trabalhava, e ele tinha vontade de criar. Lá não podia criar, que era terra de agricultura. Sei. Aí ele veio pra cá, comprou uma casinha ali no canto da Lagoa Zé Ratinho, por 500 mil reais. Uma casinha de taipa estragada, aí a gente veio morar aí que era para criar. E a gente criou muita criação ali. Sei. Deu muita criação. Até essa casinha naquela época, era as casas todas esburacadas, parede de barro, tinha muito bicudo. Você alcançou o percevejo? O percevejo é o bicudo, né? Não, né? É o bicudo, tem o bicudo e o percevejo. Isso acabou, parece um carrapatozinho. Até papai chegou, embolsou a casa todinha e mandou uma pessoa que sabia ler, nós não sabia. Estação de percevejo, botou de frente ao quarto, estação de percevejo. Porque tinha muito percevejo? Tinha muita percevejo. Ei. Então, aquela cheia,
Aquela cheia. A 64 já foi uma cheia muito grande, né? Já teve Mas a cheia grande mesmo aqui foi 74 e 85. 74 e 85. 85. E o senhor tem uma. Como é que o senhor fala muito sobre essa cheia das pessoas que. Muita gente veio dali, de Santo Martins, da Várzea como um todo. Foi, porque a Lagoa, a Várzea, em 74, essa rodagem, todo canto cobriu com água, mas que tinha menos água, na Salina da Mutamba deu 1 metro. Sei. E aqui para baixo tudo deu de nado, em cima da rodagem. Uhum. Daqui para o Arapuá não tinha terra descoberta não, só era água. E como foi essa para ter esse pessoal de ajudar? O povo vinha de canoa, de Bacaulo, Martim, às vezes a prefeitura mandava canoeiro e o pessoal veio todo para ficar no Panó. Quando se fala em canoeiro, eu me lembro muito das minhas viagens para o Cuó, tinha Pedro Saraiva, né? Acho que o senhor conheceu um canoeiro Pedro Saraiva, mas como era lá para a Banda do Cuó, talvez o senhor não tenha Eu conheci lá do outro lado Pedro Bertão, que trabalhou muito mais a gente. Foi, né? Na Salina. O senhor foi trabalhador de Salina? Trabalhador de Salina. Como é que foi Eu fui trabalhador de tudo. Eu vivia na roça. Eu não tive infância de brincar, não. Era na roça direto, mas papai. Papai, nesse tempo, as terras do mato ali, não tinha dono, não. Dizia que era do governo. O cara se apossava, cercava, e todos os proprietários lá eram assim. Papai apossou lá, mas ele, 2 irmãos, uma propriedade, e nós era lá direto. Eu e ele trabalhando. Comecei a trabalhar, porque naquele tempo tinha que trabalhar. Eu trabalhava ou não comia. Eu trabalhava ou não comia. O governo não tinha essas bolsas que tem hoje? Não hoje, tinha, não. Hoje os meninos não trabalham, não. Não quer nem saber de roçado. Não. Aí nós vinha para casa no fim de semana, no sábado, eu vinha na sexta, no sábado eu ia para a feira, fazia feira. Comprava aquela coisinha, até um dia, nesse tempo, tinha muita gente, ainda tinha gente honesta, mas tinha ladrão que o papai mandava comprar 12 quilos de tocinho para botar no feijão, passar a semana botando um pouquinho a mistura dentro do feijão. Aí o papai comprou aquele tocinho bem grossinho. Comprou quando o papai cortou assim, chiado. O cara fazia uma bolsa e enchia de sal. Sei. Papai disse, ladrão sem vergonha, faz um trabalho desse. O cara abria um bolso, botava meio quilo de sal, eu não tinha de meio quilo de carne. Mas que coisa. Aí, né? Ou seja, as malas sempre existiram, né? Agora hoje em dia as malas estão mais aprimoradas. Estão mais, isso é. Agora, essas feiras o senhor fazia a sua lá onde? Era na feira mesmo, comprava no mercado, carne. A gente chamava mangaeiro, né? O mangaeiro, né? Mangaeiro. Comprava uma panela de barro, um aguidar. E quando ia, tinha aqueles pés de figo, aí tinha no banquete tomar café. Minha avó ia lá, tinha Borrega e Sofia. Dona Sofia. Sofia era braba. Era. Tinha o apoio de Tião. Aí Sofia era braba. Todo mundo tinha medo de Sofia. Eu ficava em Dona Borrega. Sei. Aí quando eu chegava lá, eu tomava um café com um pedacinho de bolo de milho. E fazia a feira que se mandava de lá para cá. Você ainda comeu dos bolos do João Buriti também? Ainda chegou? João Buriti. João Buriti, mas não conhecia. Eu tinha amizade muito com o Cleudo. Sim. João Buriti botava um cesto na cabeça e saía rodando assim. E não caía aquele negócio dele, todo mundo ele chamava de corno. Aí teve uma pessoa, não sei do nome, ele disse, ou a pessoa lá, ô João Buriti, porque todo mundo você chama de corno, um caba se aborrece e vai brigar com você. Ele, não. Eu chamo quem não é. Eu já lhe chamei, ele disse não. Eu chamo quem não é. Eu já lhe chamei, ele disse não. Então pronto, não tem como aborrecer. Agora vamos falar e os namoros? Como é que foi o namoro do senhor? Eu namorei pouco. Namorou pouco? Namorei pouco. Sim. Eu namorei pouco. Porque não tinha tempo? Trabalhando, ainda não tinha aquela influência, não tinha diversão. Quando eu vim conhecer um som, minha tia... Meus tios foram muito apegados comigo. Alexandre foi tudo por mim, minha tia Baixa. Uma vez... O senhor Alexandre era tio do senhor por parte de quê? De pai ou mãe? De mãe. De mãe, manda sua mãe. Da minha mãe. Certo. Aí Alexandre foi muito por mim. Tudo eu agradeço a Alexandre. Aí, aliás, eu tive pouca oportunidade de conhecê-lo, mas é um homem que eu aprendi a conhecer, a gostar dele pela forma, com a idade que tinha, já em Natal, vim para cá e fazer um trabalho. Tinha gosto de fazer. Ele gostava de fazer. Era o prazer dele, era trabalhar. Tive a oportunidade de conhecer um dos filhos dele, Reginaldo, que jogou no União. Muito bom jogador, aliás, né? Ele tinha lá o Palmeiras das Rocas ou era do Alecrim? Do Alecrim. Era do Alecrim. Que era um trabalho muito legal. Bom, vamos falar dos namoros. Namoro. Eu namorei muito pouco, só vivia de trabalho. Eu saía
No domingo, de noite, para o roçado do nosso papai, nós tínhamos uma casinha de taipo lá, não tinha água franca, as paredes eram de pau a pique. Eu ficava lá trabalhando, mas papai, na enxada, depois o boi campinadeira. Nós tínhamos um terreno lá de 30 tarefas. Sabe o que é tarefa? Não é hectare, é tarefa. É tarefa, que é menor do que a hectare, né? É. Uma tarefa é 25 braças quadradas. 25 assim, 25. E um hectare é 100%. É 100%. Aí nós trabalhava lá e não botava trabalhador não, a gente trabalhava, era papai na enxada e eu com boi de campinadeira. Tudo. E quando eu arrumava tudo, vinha trabalhar lá em João Velho Cadete para ganhar o cacau. Campinadeira. Uma gatinha. É. Sim, então o senhor, além de trabalhar com boi para dentro de casa, também ia com... Ia para ganhar também. Ah, para ganhar uma gaitinha, né? As coisas eram muito difíceis. Pelo menos. Eu não sei se você quer essa história. Todo mundo era pobre demais. Aí eu saía de lá para Nova Esperança a pé. Aí eu fui pastorar trigo nessas lagoas, que era tudo plantado de trigo. Plantar trigo de Chico Feitosa, pastorar trigo. Sabe o que é pastorar trigo? Sim, claro. Pastorar trigo. Aí quando ele foi pagar, eu disse... E se não os anum branco, os anum não deixam, né? O canado. Canado, tudo. Nós ficávamos em cima de um giral com a funda. Sei. E gritando. Eu disse, Chico, só quero receber no fim. Por quê, meu filho? Depois. Aí juntei o dinheiro, quando recebi, comprei um jumento ao Antônio de Leôncio, meu tio, um jumento bom. Como era o nome do jumento? Era Jeitoso. Jeitoso? Jeitoso. Eu pergunto o nome do jumento do senhor, porque o do meu pai tinha nome também. Tinha nome todo Moreno. O meu era Jeitoso. Era Moreno. Jeitoso. Esse é um jumento muito bom. Aí um tio meu, casado com a irmã do papai, me deu uma cela. Aí todo mundo ia a pé e eu... Era mesmo que num Corolla hoje, para a escola. Foi assim a dificuldade. Aí depois, quando comecei a trabalhar lá, quase ninguém tinha bicicleta. Ali no Martim, quem tinha uma bicicleta era Batistinha de... Me esqueci o nome do pai dele. Aí ele tinha condição, comprou umas 4 bicicletas e botava para alugar. O povo alugava por hora. Sei. Em açougue isso também, mostrava isso todo também. canto, uma febre. É uma febre. É. Aí o cara dizia, se eu ia dar uma volta lá, tantos minutos é você, a vez é minha. Ninguém tinha condições. Aí eu fui trabalhar lá e fui trabalhar para comprar uma bicicleta. Quando eu tirei meu do papai e corria para João Velho. Quando ele foi me pagar, eu disse, seu João Velho, só quero receber no fim. Ele veio assim, menino, acaba doido, não quer dinheiro não. Não, depois no fim. Quando terminou, eu tinha um dinheirinho, aí juntei com a safra e fiz dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Qual a marca? Max Suisse. Tem um dínamo? É? Tinha um dínamo rodando aí para ter comprei um farofa você dá, né? Aí foi o tempo que Alexandre me levou para Natal para me apresentar na aeronáutica. Me apresentei. O senhor serviu a aeronáutica? Não, depois fui transferido. Por certo eu tinha menos estudo, não sei o quê. Passei nos exames, mas depois transferido para o 3º Batalhão de Engenharia, lá em Nova Descoberta. Sei. Aí eu fiquei assim, aí cheguei lá, a novidade, Alexandre me apresentou, disse aqui eu suprimei, eu fui lá do Vale do Açu, trouxe dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Era difícil no sítio, ninguém tinha não. Aí quando chegou lá, deu uma oportunidade, chegou o senhor e disse assim, Alexandre, tem um rapaz ali que ele tira a prestação e vende por 10. Aí Alexandre, vamos lá, chamou o rapaz e veio. Ele assinou os papéis, nós tiramos na loja por 10. Alexandre disse, isso em Natal? Em Natal. Certo. Em Natal, lá no Alecrim. Aí Alexandre disse, então, era para bicicleta, vamos comprar uma para seu pai ficar viajando lá pro mato. Isso o senhor solteiro ainda? Não, novo, solteiro, novo, tá 18 certo. anos. Eu casei com 23 anos, 23 anos. Sim, tá certo. Nesse tempo não, mas só era trabalho, na roça. Tá bom, tá só certo. Trabalho. Aí comprei, aí ele foi lá no Vucu, comprou uma Bristol por 4 conto 500. Esse dinheiro, aí comprou mais umas peças que estragava e mandou para papai uma bicicleta. Eu fiquei com uma lá e eu fiquei lá em Natal com o Alexandre. Sei. Passou quanto tempo lá? Morou quanto tempo Passei lá? muito tempo, não sei dizer o tempo, passei muito tempo com ele lá. Agora... Moramos em Natal no Alecrim e depois morei em Parnamirim, lá dentro da base aérea, que ele era funcionário da base aérea. E quando conheceu como é que conheceu a donzela? Sim. A primeira donzela? Quando eu saí do exército. Ah. Aí eu vim pra cá e tinha uma vizinha ali, filha de Zé Capitão.
Aí eu comecei aquele namoruzinho, ela tinha 14 anos, mas era um tipão de mulher. E o senhor com 18? Eu tinha 18, tinha quase 19 já. Já, sei. Tinha quase 19, porque o tempo que eu saí de 17, tinha quase 19. Aí eu comecei a corrichear por ali, agora, pode continuar? Pode. Zé Capitão não queria, porque eu era PP. Preto e pobre. Preto e pobre, pronto. Preto e pobre. Zé Capitão ele tinha preconceito com raça. Preto e pobre. Ele não queria, era uma brincadeira, e ele pensava que era rico. Tinha uma propriedade, herança do pai dele e tal, e vivia no meio mais ou menos, aí não queria. Uma vizinha me ajudava, por sinal essa vizinha não sabe mais o que está falando. Mas eu fui visitar ela, ela disse que lembrava. Ela me ajeitava por lá, nós conversávamos, Zé Capitão soube, ficou mal com a vizinha e... Mandou a menina embora. E mandou sair de lá, não ia mais na casa dela. Mas a gente botava água de galão. Eu morava lá no Canto da Lagoa, botava um galão com 2 latas e ia buscar lá nas cacimbas do Rio do Panon. Vixe, mano. Aí nós se encontrava, tinha um caminho ali no Carnaval, nós se encontrava lá, tinha uma irmã dela, as outras eram contra, mas a Zeni era boazinha pra mim, a gente conversava. Conversava. Até que ele dizia, se pegasse todos, matava todos os dois, e eu com medo. Até quando foi um dia, um domingo de Páscoa de manhã, nós estávamos conversando, a irmã ficava do lado assim, cuidado, Dezinha. A Elza chamava Dezinha. Dezinha, quando ele foi para chorar e pegou. Partiu para lá, vagabundo, coisa. Eu não sei, que eu sou fraco, mas eu estava com uma peixeira no quarto e eu sabia que ele era mole, com um revólver desse tamanho. Eu parti para ele, sem vergonha, não corre, ele gelou. Aí eu arrochei com ele, ela quis correr, corre não, fica aqui, peguei pelo braço, não corre não. Aí nós enfrentamos. Ele disse, você vai conversar dentro do mato, porque você não quer ir em sua casa. Você não quer ir em sua casa, então é para ir para cá, então eu vou. E quando foi de noite eu fiquei indo lá. Aí ficamos namorando muito tempo, mas ele não era de gosto não. Aí da família... Aí você acabou? Não, continuou, casei com ela, depois a história é longa. Aí ele, da família, quem era Arthur Lourenço, foi um famoso rico aí. Arthur Lourenço mandava recado para mim, com o Nezinho Capitão, tio dela, aceitava também. Diga o filho com o padre João Camelo, pode roubar minha sobrinha, que eu faço o casamento e faço a casa. Mas eu nunca fui, não é orgulho não, eu nunca fui de... Eu recebi muita oferta, nunca quis não, sabe? Trabalhei até que deu certo. Aí, essa foi a namorada com que o senhor casou? Foi a que eu casei. Sim. Foi a que eu casei. Certo. Eu namorei pouco, eu namorei pouco. Pois é. Agora depois de casado, vixe, só Deus sabe. Aí quantos, dessa união, teve quantos filhos? São 3? 3. E as 2 meninas? E as 2 meninas. Ou teve algum aqui? Não. Eu controlava, porque toda a vida... Sim, aí no dia que ele pegou, eu digo, eu quero... Pô, um dia eu trabalhava mais papai fazendo tijolo para ajeitar a casa de lá. Eu quando vinha de Açu, nesse tempo não tinha casa de tijolo não, só era de taipa. Eu vinha de Açu, tinha Chico Pacaré. Chico Pacaré arranjou uma gata e fez uma casa... ali na Olho d'Água, na entrada do Olho d'Água. E eu achava a casinha, quando eu vou fazer uma casa desse jeito. Aí fiz uma casa do jeito da de Chico Pacaré, embuçadazinha, pintadinha, mas de taipa, bem bonitinha. Aí ele se oferecia, não, quando eu puder eu faço. Eu sei que namorei mais de 3 anos, 4 anos. E sim, aí quando ele empatou de ir lá, eu combinei com ela, por trás da casa tinha uma bueira, umas pedras, eu saía no domingo, deixava uma carta debaixo da pedra. Quando eu chegava na sexta-feira, tinha outra que ela deixava. Quando eu casei, tinha 210 cartas. Meu Deus. Tudo acumulado, 210 cartas. Bombasta. Mata para não empestar. Mas aí ele acomodou-se e fez o casamento. Graças a Deus, né? No dia, Alexandre foi o padrinho. Raimunda de Alexandre. Lembra do ano que casou? Já lembra do ano que casou? Certo? Deixa eu ver se tá. Tá aí no papel. Deixa eu ver se tá no papel. Deixa eu ver se bota o óculos aí, porque dá pro senhor ver aqui. Pra distância a vista é uma beleza, mas pra perto só vai com esse óculos, velho. Tá bom. Começou a namorar em 62. Namorei. Em 62 foi quando eu cheguei do exército. Foi, aí começou a namorar com a menina. Casei no dia 19 de janeiro de 1965. 3 anos namorando. 3 anos namorando. Ela faleceu em 2019, foi isso mesmo? Faleceu em 2019. 19. 53 anos e 5 meses de casado. De casado. Nunca brigamos, nunca teve problema.
porque eu saía, curtia muito, mas com respeito. Sei. Porque eu acho que o cara que não respeita a esposa tem que levar chifre também. Sei. É. Mas ela não. sabia das farras do senhor, mas não... Mas não fazia. Eu ia para a barragem, para Açu, nesse tempo tinha o Cacau, tinha Sim, o carro. era. Eu, Batista Janeiro, nós ia para a barragem, ali era nosso ponto. Por trás da barragem tinha a comporta que desce para lá, tinha um juazeiro, era nosso ponto. É verdade. Nós íamos no nosso ponto. Em todo canto a gente parreava. É. E os meninos, aí tem são as duas meninas, até hoje moram, eu tô vendo aqui que os meninos tudo ficam pertinho do senhor aqui, né? Pertinho. Não, a mais nova, Josineide, é casada com o Beno, lá do Panon 2. Sei. E Josineto, vamos encontrar aí, não deu certo. E o rapaz? Essa arranjou uma, fez um filho, aí enfeitar a cabeça. Aí... Essa tem um bocado de. Também tem um bocado de namoro por aí. Tem, já faz não sei quantas mulheres, agora eu só tive uma. Agora, me fala o que o senhor Alexandre, aliás, senhor Alexandre, não, seu Zé, eu queria que o senhor falasse desse trabalho, né? Desse trabalho que o senhor faz, desse trabalho comunitário. Que acho que é muito inspirado no que o seu tio fazia, né? Com o tio Alexandre. Agora, tudo que Alexandre fazia, ele tinha que combinar comigo, porque ele não conhecia, sabe? Eu tenho um bocado de suspeito. Tudo aqui eu participei. Essas quadras, essa praça, tudo aqui eu participei. Tudo tem história no livro. Porque aqui eu estou vendo aqui Memória de Zé Camelo, o Panon de ontem e de hoje. Tem tudo aí. Para quem não sabe, Erasmo, goleiro campeão pelo Açu, a gente descobriu Erasmo, eu pelo menos comecei a descobrir Erasmo, jogando pelo time do Panon. Do Panon. O time, quem criou o time do Panon foi eu. Pois é, e Erasmo trouxe Erasmo lá de Carnaubás, era o goleiro. O goleiro. Não era? Goleiro. Depois vinha a ser goleiro profissional. Mas o time do Panon foi meu, foi famoso um time. Eu narrei muito jogo. Lá no campo do estadual. Edson levava era uma D10 ou uma C10? D10. Era uma D10, né? Aquela D10 eu vendi agora há pouco e fui roubada. Foi, né? Foi. Mas assim, a história de seu Zé Camelo nesse contexto de estar envolvido. Eu, por exemplo, eu vim conversar com o seu Zé Camelo, vínhamos gravar aqui, e o senhor estava numa reunião, né? Lá na reunião dos idosos. Né? Agora, como é que foi essa ideia de começar a fazer umas festas aqui no Camelão? Como é que surgiu a história do Camelão? Tudo meu foi Alexandre. Eu não né? tinha experiência. Ele começou, naquele tempo havia muito bingo, ele veio de Natal, ele confiava em mim, sabia que ele chegou, vamos botar um bingo. Vamos fazer um bingo. Fazer um bingo. Aí ele veio de lá, disse como era, ele comprava os prêmios, e as cartelas e deixava para eu distribuir. Eu saía de bicicleta, nós fizemos muito bingo em Martins, bingo grande. De 10 eu lembro. O último que a gente fez aqui foi, parece que em 81, era 2 carros, era moto, bicicleta, geladeira. Nós fizemos muito bingo, sabe? Aí todo bingo que ele fazia tinha uma porcentagem, tanto por cento. Ele comprava, tirava o dinheiro da despesa, tirava o nosso lucro e tanto por cento para um benefício. Uma vez nós fizemos para a igreja de Nova Esperança. Sei. Ela estava o teto caindo, nós demos 10% e ajeitou o teto da igreja. Depois ele fez beneficente para essa quadra. E nós fazíamos assim. Aí ele começou, porque eu não tinha experiência de nada. Aí esse aqui, ele fez um bingo em Martins, porque Panon só era tabuleiro, chamava Terra de Bode. Aí ele fez um bingo beneficente para construir um clube recreativo em Martins. Mas eu sempre digo que Deus me ajuda. Se eu tenho feito em Martins, estava perdido. É verdade. Aí Juca, que era terra de Antônio Benevídio, Juca não deixou fazer. Juca Benevides. Já era Juca. Sei. Não deu. Foi uma benção. Aí Alexandre, tudo dele tem que fazer, mas eu disse que tinha que fazer. Vamos fazer no... Mas Alexandre é deserto ali, não. Aí eu digo, vou falar com Arthur Lourenço, essa terra aqui era de Arthur Lourenço. Seu Arthur Lourenço. Arthur Lourenço. Falei, digo, seu Arthur dá, falei. É um deserto que até tinha um senhor aqui, Zeca Tavares, dizia assim, homem besta, eu fiz de compadre João Camelo fazer um prédio daquele, num lugar daquele que não tem ninguém. Porque tinha essa estrada aí, foi feita em 1917. Aí estava destruída. Aí foi feita depois em 61. Até eu trabalhei fazendo fura nela até Carnaubás. Aí o mundo besta, aí se não fosse isso, aí começou assim. Aí ele fez o clube aqui, tudo a administração foi dele, porque eu não tinha plano para isso. Sei.
Eu peguei o dinheiro do bingo e a safra de algodão, aí construí esse prédio, aí lá no prédio. Gastei nele, Tá anotado aqui, rapaz? se eu não notei aqui, mas eu sei de memória. Sabe? Gastei. Gastei nesse prédio 5.750 cruzeiros. Fez o prédio grande do clube, ele fez palco. Ali por dentro eu vou mostrar pra vocês, tem um palco ali, via tocador de todo canto. Quando iniciou, não tinha energia. Aí a gente começou fazendo só com uns forrozinhos assim. E aí depois prometeram de fazer energia, uns prefeitos prometeram, não fizeram. Chegou a Aí, energia aqui quando? Em que ano? Acho que o senhor lembra? 1900 e já... Nos anos 80, né? Se não me falha a memória. Foi. Nos anos 80. Se a memória aqui não está me nos traindo. livros eu tenho tudo, mas eu tenho a memória, as coisas que eu falei. Minha memória está acabada. Acho que não foi 88 aqui, não. Tem uma data aqui de 88, mas eu não tenho certeza que foi Não, essa essa aqui data. foi a última festa que eu fiz. Sei. A primeira festa aqui no clube foi no dia 22 de outubro de 1972. Ele trouxe uma banda de Natal, e trouxe um time de futebol, o Mauá, para jogar com nós ali na Salina. Que era o Mauá lá do Alecrim. Ele tem um clube lá, Mauá Futebol Clube. Aí ele trouxe o time, nós perdemos de 2-1. Até nesse dia eu fiz uma brincadeira, tudo eu fui assim, brincadeira assim. Apostamos, mas de brincadeira, apostamos 500 cruzeiros, como ganhava. Aí o povo, como é que o filho de João Camelo tem 500 conto para apostar no jogo? Mas só de H. Aí eu perdi. E agora? Ô, nós estamos chegando no final já aí? Bom, sempre no final do programa a gente pede, já tá lembrado da música que quer pedir? A música, que Júnior Lopes vai tocar a música aqui. Qual uma música que o senhor, que lembra muita coisa da história do senhor, da vida, etc e tal? Rapaz, eu tenho várias músicas. Eu sou fã de Nelson Gonçalves. É, né? Nelson Gonçalves. Quem não é fã de Nelson Gonçalves, né? Nelson é uma coisa... Nelson Gonçalves. Qual delas da de Nelson Gonçalves? Tem todas, mas... A Deusa da Minha Rua, né? Sempre eu peço nos programas quando eu me chamar saudade. Quando eu me chamar saudade. Quem conta uma história. É verdade, né? Tem também Naquela Mesa, enfim. Tem todas. Toda de Nelson Gonçalves é boa. Música que ele cantou muita música de Ataúfal e de tudo. É muito legal. Bom, seu Zé, eu quero agradecer a gentileza de nos receber aqui neste domingo, em que o programa veio ao Panon, porque o senhor é a segunda pessoa que não vem pra rádio, que não vai, eu vou na casa. Fui lá no médico Zé Patrício, fui na casa dele, agora estou vindo aqui. Comprei muitas pois é. Eu conheço o comércio de açúcar. Tudo, né? Tudo. Zé Patrício, das antigas, Firmino 19. Tudo. Todo comerciante de açúcar quebrou. Não sei o que teve açúcar. Mas eu acho que foi o que aconteceu, isso e Açu, Mossoró, é que o tempo vai mudando. Vai havendo uma mudança de ciclo. É como nós aqui. Quando eu comecei aqui, fraquinho, eu comecei primeiro, com o jogo de futebol. Aí eu fiz um campo ali, depois comprei uma casinha para botar água pro jogador. Aí depois dessa água que comprei pro jogador, eu comprei a casa. Aí comecei com um joguinho de baralho, um Vispa, brincando. Aí comecei a vender as coisinhas, aí eu peguei a bicicleta, tudo meio de bicicleta. Andei muito de bicicleta, eu ia para Mossoró de bicicleta. Vixe, mano. Voltava de bicicleta sozinho aqui por dentro do mato. Nesse tempo não tinha, era uma doidice. Se furasse um pneu, ainda hoje eu tava perto de lá. Bom, mas essa música, pra gente encerrar, a música de Nelson Gonçalves, o senhor quer mandar para quem? Especialmente para quem? Né, o menino, claro, os 3 meninos, né? São as companhias do senhor. E seu Zé já superou muitas coisas, o próprio Edson. E o senhor, eu sinto que o senhor é uma pessoa feliz, fez muitos amigos. Rapaz, né? Tem uma música que. Rapaz, é que eu estou me esquecendo da coisa, não preparo de vez. É uma música que, quando eu namorava com Elza, Raimunda me ensinou, namorava com Elza. Mas eu não lembro. Não lembro, não. Vamos deixar de Nelson Gonçalves mesmo, né? Qual foi a música que Nelson Gonçalves você indicou? Quando eu me chamar saudade. Quando eu me chamar saudade. Eu conversei aqui com meu amigo Zé Camelo, que também é, como é o nome? É José o quê? José Lucas dos Santos. José Lucas dos Santos. Agora eu estou me identificando, garoto do Panon. O garoto, porque o homem tá novinho. O garoto do Panon. Tá novinho,
e quer completar, porque em 1942 ele quer completar, tem uma cachaça ali que ele me mostrou, meu amigo, ainda de cortiça. De cortiça. Depois eu vou mostrar você. Tá certo. Obrigado, seu Zé. Só um pouquinho assim. Neto Caicó se dá muito comigo. É uma figura. Vem aqui, aí vem beber. Zé, eu quero comprar uma cachaça. Vem não, Neto. Então me dê, eu quero beber. Eu digo, Neto, isso é pro dia do meu aniversário. Ele disse, quando é? No dia 7 de janeiro. Tô aqui. Eu digo, Neto, é 7 de janeiro de 2042. Você quer comer do inferno pro seu aniversário? A todos um abraço, muito obrigado. Domingo, se Deus quiser, a gente volta com mais um Memória Viva. Obrigado. Tá bom.